Vamos refletir na palavra do Senhor e vamos conversar um pouquinho aqui sobre a experiência de Jó, não é? Como nós podemos apresentar Deus a algumas pessoas a partir da experiência de Jó. O texto que iremos ler se encontra em Jó no capítulo 38, nos versículos de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Palavra do Senhor, e que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu acredito, irmãos, que um dos grandes desafios que nós temos na evangelização é justamente falar sobre Deus, como nós podemos apresentar Deus para as pessoas, né? Como nós devemos falar desse Deus, o que falar desse Deus, como explicar de forma compreensível, né, todo o amor, toda a graça, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós. E o livro de Jó, e principalmente essa parte aqui que nós estamos lendo, nos traz justamente essas características que nós não podemos abrir mão quando vamos evangelizar, e mais ainda, não é? Que nós não podemos abrir mão da nossa vida, que nós precisamos viver tudo aquilo que Deus é. E nós sabemos também que o livro de Jó é um livro poético, né? Ele se encaixa ali na parte de poesia da Bíblia. Então todo o drama de Jó, toda a história de Jó é contada a nós de uma forma bastante poética, de uma forma muito peculiar do povo de Israel. Mas quando a gente começa a ler esse livro, nós vamos perceber que o centro dele é justamente trazer sentido ao sofrimento humano, né? Procurar uma resposta ao sofrimento humano. O livro de Jó é o livro que vai nos responder o porquê nós sofremos, o porquê nós passamos por tantas dificuldades, tantas aflições que acontecem aqui em nossas vidas. E eu lembro quando eu era professor de Antigo Testamento, lá no seminário, quando a gente ia falar sobre o livro de Jó, e eu aprendi isso, na verdade, quando estudava lá no seminário, a gente tratava o livro de Jó como uma teologia rebelde, né? É como alguns teólogos chamam o livro de Jó. Por quê? Porque ele vai contra o pensamento majoritário da época, né? Existia muito aquela ideia de uma doutrina da retribuição. Se eu pecar, eu vou ficar doente. O livro de Jó acaba com isso, acaba com essa doutrina da retribuição, até porque a Bíblia fala que Jó era talvez o melhor da sua época, né? Ele era o mais justo, ele era aquele que estava perto de Deus, todos os dias ele se dedicava a pedir perdão pelos seus pecados, oferecer sacrifícios, restaurar ou renovar a sua comunhão ali com o Senhor. Então todo o livro vai girar em torno desses questionamentos, né, que Jó faz a Deus. Só que o problema é que Jó vai começar a receber algumas respostas meio que vazias dos seus amigos, né? E quem tem os amigos como esses amigos de Jó, é melhor não ter amigo, né? Porque eles não ajudam em nada a Jó ali no seu sofrimento. E aí Jó vai começar a questionar: o que foi que eu fiz para merecer isso? Ele diz assim: eu amaldiçoo o dia que eu nasci, né? Ele começa então a questionar ao Senhor ali por tudo que estava acontecendo com ele. Só que aí nós chegamos nessa parte que nós acabamos de ler. E é justamente neste momento que Deus começa a falar. Até então, apenas Jó e os seus amigos estavam ali falando. Mas quando Deus começa a falar, é que tudo vai começar a fazer sentido ali para Jó. Porque Deus vai começar falando da sua soberania. Deus vai começar falando aqui de tudo que Ele criou. Deus vai começar falando do ser dEle. Deus vai falar: quem é esse aí que está obscurecendo o meu conselho? Quem é esse aí que está me questionando? E quando eu leio esse texto, eu penso na evangelização, porque a gente vai encontrar muitas pessoas sofrendo. Eu acompanhei lá em Capela pessoas com vício de aposta. Pessoas que realmente, como o pastor Fábio falou, né, que quando recebe o salário ele nem vê.
porque se viciou. E aí a família sofre, os filhos sofrem, e aí a gente encontra pessoas sofrendo, pessoas que fazem parte aqui da nossa realidade, pessoas que fazem os mesmos questionamentos aqui de Jó. E quantas vezes, né, irmãos, que é necessário a gente dar uma resposta para essas pessoas. Então, o Deus que é apresentado aqui com essa experiência de Jó, primeiramente é aquele Deus que exerce a sua soberania. E quando nós vamos falar sobre isso, irmãos, nós precisamos entender que a soberania de Deus deve servir para o nosso consolo. Percebam que Jó, ele passa a ser consolado diante de tudo que estava acontecendo com ele, diante de toda a doença que ele estava sofrendo, quando ele começa a entender a soberania de Deus. Quando Deus começa a falar para ele e começa a falar que é soberano. A soberania de Deus não é como dizem os nossos irmãos reformados, calvinistas, não é que Deus exerce a sua soberania a partir de decreto. Não é isso. A soberania de Deus implica no fato de que Deus tem tudo sob o seu controle, tudo sob o seu comando, sem necessariamente precisar decretar nada. Então, quando Deus começa a falar, desculpa a expressão, mas é só no gogó de Jó. É só aqui que ele começa, então, a falar. E ele vai dizer assim, olha, eu vou perguntar a você, e você veja se você tem alguma condição de me responder. Aí ele pergunta, onde era que você estava quando eu comecei a criar o mundo? Onde era que você estava quando eu comecei a criar tudo isso aqui? Eu lhe procurei, e eu não lhe vi. Ele está dizendo aqui para Jó o seguinte, olha, antes de você existir, tudo isso aqui já funcionava. Antes de você existir, fui eu que coloquei todo mundo aqui para funcionar. E aí a gente tem que lembrar que, de fato, o ser humano, né, foi a última coisa que Deus criou. Está lá no livro de Gênesis. E sabe que aqui a gente precisa ter um cuidado, o cuidado para não se achar mais sábios do que Deus. Porque esse aqui é o questionamento que Deus faz a Jó. Quem é esse que com palavras sem conhecimento obscurece o meu conselho? Em todo momento Jó dizia, eu não mereço o que está acontecendo, é injusto o que eu estou passando. E eu acho impressionante, irmãos, como essa grandeza de Deus vai ser apresentada no livro de Jó. Olha só os versículos de 31 a 33. Diz assim, Deus questionando Jó, né, perguntando se Jó teria condições de responder ali alguma pergunta que ele faz. Você pode amarrar as linhas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações? Ou fazer sair a Ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Percebam aqui que Deus extrapola, né, toda a sua criação na terra, mas ele fala de coisas que estão em todo o universo. Né? Essas Pleiades que ele está falando aqui, é uma constelação, né, que hoje é possível a gente observar, inclusive por telescópio, né, que são estrelas recentes, são estrelas novas, né, então o brilho delas são bem intensos. E sabe que um tempo desse, faz um tempinho, eu estava lendo um livro chamado Astronomia para quem tem pressa. E é engraçado quando ele vai começar a falar justamente do fato de que o universo é infinito. O autor do livro vai dizer que a estrela, por exemplo, mais próxima da Terra, é uma estrela chamada Alfa Centauri. Essa estrela está a mais ou menos 4,5 anos-luz da Terra. Isso significa que, se a gente conseguisse pegar uma nave espacial que viajasse na velocidade da luz, nós demoraríamos 4 anos e 5 meses para chegar nessa estrela. E essa é a estrela mais próxima da Terra. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não, mas a ciência até diz que o universo é infinito e está em expansão. Imagina isso em uma realidade, uma perspectiva, que só na nossa galáxia existam cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E a mais próxima da gente está a 4,5 anos-luz. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia fala que Deus criou tudo isso usando uma espécie de fita métrica.
A Bíblia fala que Deus criou todo o universo. Ele diz aqui, onde era que você estava quando eu lancei a linha de medir? Era algo que pode ser comparado a uma fita métrica. Eu lembro das dificuldades que eu tenho para medir as paredes lá de casa. E aqui a Bíblia fala que Deus mediu tudo isso usando uma fita métrica. Não é de forma poética, claro que Deus fala, que o autor fala isso. Imagina a grandeza do Senhor, como ela é descrita aqui no livro de Jó. Como o Senhor é soberano, como o Senhor é grande. E sabe, irmãos, por que Deus fala isso para Jó? Porque Deus nos ensina qual é o nosso lugar. O que Jó aprende aqui é justamente a viver a soberania de Deus em sua vida. E eu acredito muito que na obra missionária nós precisamos resgatar, sabe, essa beleza da soberania de Deus. Resgatar essa forma até poética de falar de Deus. E dizer, olha, o Senhor é grande, tudo isso aqui Ele criou usando apenas uma fita métrica. A gente pode imaginar Deus medindo com os palmos. Todo o universo criado. Um universo infinito. Um universo que não tem fim. E tudo isso revela, irmãos, a grandeza de Deus. E aí, eu acho que já perguntaram para outros pastores aqui, mas algumas pessoas já me perguntaram assim, pastor, existe vida fora da terra? Né? Aí eu digo assim, olha, eu não acredito que exista vida fora da terra. Não acredito. Aí vem o segundo questionamento, mas um universo tão grande desse, vai existir vida apenas aqui na terra? Existe um propósito para o universo ser do tamanho que é. E é justamente revelar o poder e a grandeza do Senhor, já que toda a criação fala de Deus. Então, por que o universo é do tamanho que é? Justamente porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor quem construiu tudo isso, e o universo, por mais que seja infinito, ainda é pequeno diante da grandeza do nosso Deus. É por isso que o universo é desse tamanho, sem necessariamente precisar existir vida fora da terra. Então, toda essa experiência de Jó vai servir de consolo para ele. Quando Deus começa a falar, percebam justamente isso, que o processo de cura em Jó começa quando ele aprende sobre a soberania de Deus. O processo de cura de Jó começa quando Deus fala com ele e quando explica tudo o que ele construiu e diz que tudo estava no controle dele, né? Que ele exercia aqui a sua soberania. Então nós falamos de um Deus que parece, né, até está distante. Um Deus que cria tudo, um Deus que cria o universo, que chega para Jó e pergunta, vou fazer um monte de perguntas aqui, eu quero ver se você é capaz de me responder. E na teologia nós temos dois conceitos que, apesar de serem opostos, eles sempre são trabalhados juntos ali, quando nós falamos sobre o ser de Deus. E o primeiro deles é a transcendência. Não é? O que é a transcendência? A transcendência é a superioridade de Deus com relação à sua criação. Não é? Alguns teólogos usam até a expressão que Deus é o totalmente outro, é aquele ser inalcançável, é aquele ser que está muito além da nossa realidade. E isso nós podemos ver justamente aqui nesse texto de Jó. O segundo conceito é o da imanência, que é a capacidade de Deus se relacionar com a sua criação. É a capacidade de Deus estar presente na sua criação, presente e ativo, e se relacionando com o ser humano. E é engraçado porque quando a gente caminha mais um pouquinho aqui pelo livro de Jó, agora no capítulo 42, nos versículos 5 e 6, a gente vai ver essas duas características na experiência de Jó. Porque olha o que ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. O que eu acho interessante é porque nessa experiência de Jó, nós podemos perceber esses dois conceitos de Deus, a transcendência e a imanência. Ele diz aqui, eu te conhecia só de ouvir. É aquele Deus distante, aquele Deus que parece estar longe, aquele Deus que está em outra realidade. Mas agora ele está dizendo assim, mas agora os meus olhos estão te vendo. O Deus que está perto da gente.
o Deus que se relaciona com a sua criação. Então, é engraçado aqui, importante a gente pensar que esse Deus que criou o universo da forma que criou, que é transcendente, que está além da nossa capacidade humana, que está além da nossa realidade, não apenas passou a ser visto por Jó, como depois no Novo Testamento encarnou em Jesus Cristo, para sofrer as nossas dores, para passar por tudo o que muitas vezes nós também passamos. Então, é disso que eu estou falando, de um Deus que, apesar de ter toda essa grandeza, Ele não está longe da gente. Ele está perto de cada um de nós. E nós vemos isso na experiência de Jó, olha, aquele Deus que está longe, mas aquele Deus agora que é capaz de ser visto, não é? por Jó. E se esse não for o Deus da obra missionária, a obra missionária não faz sentido nenhum. Se o Deus apresentado, se o Deus vivido, não for esse Deus grandioso, esse Deus que construiu tudo da forma que construiu, mas também esse Deus que é capaz de se relacionar com a gente. Esse Deus que é capaz de exercer essa comunhão com o ser humano. Então a obra missionária não tem nenhum sentido. E Jesus Cristo é a maior prova de que Deus esteve com a gente, de que Deus está com cada um de nós, de que Ele faz parte da nossa realidade, de que Ele participa do nosso sofrimento. E essa é a resposta, irmãos, para o sofrimento humano. Deus é acessível. Deus se torna acessível para a gente. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, eu ia muitas vezes comprar pão, né, na padaria, e o dono da padaria era um japonês. Então, ele tinha uma padaria e ele tinha uma banca de revista do lado. E todas as vezes que eu ia comprar pão, eu sempre passava nas bancas de revista para olhar as revistas em quadrinhos, os gibis, enfim, tal, para comprar. Nem sempre eu tinha dinheiro para comprar. Eu lembro que era uma época que o salário mínimo era coisa de 100, cento e poucos reais. E um gibi era 5 reais. Dá um certo impacto, né? E nem sempre eu tinha o dinheiro para comprar. Então, o que era que eu fazia? Quando eu ia olhar as revistas, que eu não tinha o dinheiro para comprar, que um título me interessava, o que era que eu fazia? Eu trocava ela de lugar. Eu pegava, tirava ali dos quadrinhos e colocava atrás da Veja, atrás da Época, né, de revistas de notícias, para depois, quando eu tivesse o dinheiro, chegar lá e comprar. Até que um dia, eu não sei o nome dele, a gente carinhosamente, ele era um senhor bem simpático, a gente chamava ele de seu Toshiba, né? E o seu Toshiba chegou, me viu fazendo isso. Ele disse, é você, porque nem sempre, porque ele arrumava a banca. É você? Eu disse, seu Toshiba, sou eu. Aí ele, olha, se preocupe não, se você não tem o dinheiro para comprar, você diz, eu quero essa. Eu guardo a revista para você. Quando você tiver o dinheiro, você vem aqui, me paga e leva. Agora, não precisa você bagunçar a minha banca. Né? Não precisa você bagunçar a minha banca. Eu disse, rapaz, se eu soubesse que esse senhorzinho era tão acessível, não é? Eu não teria bagunçado a banca do coitado, né? Porque todo dia eu ia lá na banca praticamente, olhar, e deixava a bagunça lá para depois ele arrumar. Sabe que às vezes a gente pensa isso, né? Que por Deus ter criado o mundo do jeito que é, por Deus ser o que é, Ele está distante, e realmente existe uma certa distância entre Deus e a criação. Mas nós entendemos também que por mais que Deus esteja distante, Ele também está perto. Esses dois conceitos, né, de transcendência e imanência, eles se misturam. O livro de Jó fala do sofrimento humano. E quantas pessoas nós não conhecemos que estão sofrendo neste momento? E a resposta está aqui. Em viver tudo aquilo que Deus é em nossas vidas. Então, o que é que nós aprendemos aqui em Jó? Que o processo de cura começa com o reconhecimento da soberania de Deus, mas ele se concretiza com a consciência de um relacionamento pessoal. Porque é isso que acontece. O processo se inicia quando Deus começa a falar, mas ele se conclui quando Jó percebe que agora ele estava vendo Deus, que todo aquele sofrimento que ele passou serviu para que ele pudesse conhecer um pouco mais do Senhor, para que ele pudesse aprofundar o seu conhecimento ali em Deus. Então, o processo de cura de Jó se concretizou, porque ele se relacionou com Deus,
porque ele conheceu mais a Deus. E nessas duas dimensões, na transcendência e na imanência. E sabe, ele mesmo, o próprio Cristo, veio até nós. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós somos tentados, sentiu o peso da separação de Deus naquele momento ali da cruz. Tudo isso para nos salvar. Tudo isso para que a gente pudesse ter a salvação através da graça de Deus. Então, quando a gente pensa que o maior exemplo, né? O Deus é o nosso maior exemplo de transcendência, é o maior exemplo de tudo que se pode ter. Esse Deus que criou o mundo dessa forma, esse Deus que tem tudo, esse Deus que tem a glória, toda a glória toda a glória possível, na verdade, é também o nosso maior exemplo de humildade. É também o nosso maior exemplo de comportamento. Lá em Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 8, a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? É esse Deus extremamente grandioso, cheio de glória, é também o nosso maior exemplo de humildade. Então, esse é o Deus que nós pregamos na obra missionária, esse é o Deus que nós divulgamos para as pessoas, esse é o Deus que nós devemos apresentar, né, todos os recursos arrecadados durante todo esse mês, né, justamente para que mais pessoas conheçam ao Senhor, justamente para que mais pessoas possam conhecer desse Deus. E aqui também nós precisamos aprender a conhecer o Deus que nos chamou. Então, conheça o Deus que lhe chamou. Você está aqui hoje, você está sendo desafiado. Não necessariamente a andar de bicicleta, né? Mas desafiado a participar da obra missionária. Desafiado a contribuir para que mais pessoas venham a conhecer a Deus. Então, comece por você. Comece você conhecendo o Deus que lhe chamou. Até porque nós também acreditamos que Deus é o único que pode mudar a realidade do nosso estado. Deus é o único que pode mudar a realidade, irmãos, de Alagoas. Tanta gente sofrendo por causa da injustiça social, tanta gente sofrendo por causa da corrupção, tanta gente sofrendo por tantos e tantos motivos. E nós temos a resposta. Esse Deus que, ao mesmo tempo que está longe, está perto de cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. E é importante a gente viver isso. É importante a gente buscar viver Deus dessa forma. Talvez até você mesmo possa estar sofrendo agora, né? E aí você pode dizer: como é que eu vou levar uma palavra para aliviar a dor daquela pessoa se eu estou sofrendo? Um dos sermões mais belos de Jesus foi pregado na cruz. Quando estavam colocando pregos nas suas mãos, nos seus pés, quando estavam pendurando na cruz, e ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem precisava de socorro ali naquele momento era ele. Mas ele clama por outra pessoa. Ele pede o perdão a Deus por aqueles que estavam maltratando. E isso é exemplo para a nossa vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza do teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar do Senhor ser o que é, o Senhor também faz parte da nossa realidade. Eu te agradeço, Senhor, porque
O Senhor nos ama. E eu te agradeço, Senhor, porque assim como na experiência de Jó, nós podemos ser consolados a partir do reconhecimento da tua soberania, Senhor. Te peço, Senhor, porque a partir do momento que nós podemos nos relacionar com o Senhor, a partir do momento, Senhor, que temos essa consciência, nós temos a possibilidade de cura, Senhor. Por isso eu te peço, cura, Senhor, o teu povo, para que mais pessoas também sejam curadas. Cura, Senhor, o teu povo, para que mais pessoas venham, Senhor, através dos nossos testemunhos, através, Senhor, do que contarmos, através do que falarmos, através do que cantarmos, o teu nome seja engrandecido como esse Deus que criou todo o universo, mas que se importa com cada um de nós. Eu te agradeço, porque o Senhor está com a sua mão estendida sobre a nossa vida, sobre o teu povo. E é a este Deus, é ao Senhor que nós entregaremos a nossa vida. É a esse Deus que nós nos entregaremos. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais. Que sejamos uma igreja cada vez mais engajada na tua obra, Senhor. Nós não queremos viver para nós mesmos. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Edifica o teu povo, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. E que mais pessoas venham a este lugar e assim te conheçam. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.